Pessoal, todos bem? Vamos fazer a correção daquele exercício de revisão? Questão número 1. Coloquei aqui uma imagem para vocês de alguns tipos de estrutura geológica. É o seguinte: cite as principais características das estruturas geológicas que constituem a litosfera mundial. Então aqui você precisa falar dos 3 tipos de estrutura. Vamos começar com os escudos cristalinos. Os escudos cristalinos são aquele tipo de estrutura muito antiga, muito desgastada, que sofreu a ação do empirismo durante muito tempo. No Brasil nós encontramos bastante escudos cristalinos. O outro tipo de estrutura geológica que nós temos são os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são o resultado do quê? Do movimento convergente das placas tectônicas. No Brasil nós não encontramos essa estrutura geológica. Nós também temos as bacias sedimentares, que são formadas a partir da deposição de sedimentos de outras rochas. É exatamente nessa bacia sedimentar que nós encontramos, por exemplo, fósseis, e também é nela que ocorre a formação do petróleo. Questão 2. Explique a escala e sua importância na interpretação correta de um mapa. Escala tem a ver com a ideia de proporção. Quantas vezes um território foi reduzido para poder caber em um mapa. Então, a escala ela serve para você interpretar de maneira correta essas informações. 1 centímetro no mapa equivale a quantos quilômetros, por exemplo, na vida real. Então, essa interpretação, essa ideia de proporção é fundamental para que a leitura do mapa seja feita de forma correta. Vamos seguir. Questão 3. Qual a projeção utilizada na elaboração do símbolo da ONU? Nós temos a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana ou azimutal. O símbolo da ONU ele foi feito por meio da projeção plana ou azimutal, exatamente para tentar tirar aquela ideia eurocêntrica da produção dos mapas antigos. Então, essa é a projeção plana ou azimutal. Questão 4. Identifique as duas projeções representadas acima e explique suas diferenças. Então, nós temos a projeção de Mercator e a projeção de Peters. A projeção de Mercator, ela vai ter como objetivo preservar a forma. Por isso que você tem a forma de todos os países preservadas. Já a projeção de Peters, ela tem como objetivo preservar a área. Então você tem a forma distorcida, mas a área dos países correta. Questão 5. Crescimento das capitais. A gente tem um mapa aqui, vários gráficos de pizza para mostrar exatamente o crescimento dessas capitais. O mapa acima pode ser classificado como um mapa quantitativo ou qualitativo. Justifique a sua resposta. Esse mapa é o que nós chamamos de mapa quantitativo. Ele é quantitativo por quê? Porque ele está representando uma ideia de grandeza. Você está vendo então que nós temos o crescimento populacional dessas capitais. Para você interpretar esse mapa corretamente, a gente precisa dessa ideia de que as capitais elas estão crescendo de maneira diferente. Nós temos capitais que crescem mais e capitais que crescem bem menos. Questão 6. O aluno João resolveu fazer um mapa que representa a região equatorial do planeta Terra. Para isso, utilizou uma projeção cônica. Sua escolha foi a melhor? Justifique a sua resposta. Aqui a gente sabe que uma projeção cônica ela representa melhor as partes temperadas do planeta. Então, a melhor seria ele utilizar a projeção quê? A projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica vai preservar as áreas próximas da linha do Equador. Quanto mais nos polos nós estivermos, maior vai ser o quê? A distorção. Beleza? Tranquilo, né? Tô indo bem devagar. Um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira. Sem provocar alarme de tsunami, anunciou a agência sismológica japonesa. O tremor, às 9h19 do horário local, ocorreu a 400 km de profundidade no Oceano Pacífico, a cerca de 600 km ao sul de Tóquio, onde os prédios balançaram. Sabendo que a região afetada pelo terremoto, citado na reportagem acima, se situa na longitude de 135 graus leste, qual era o horário e o dia em Brasília, 45 graus oeste, quando o terremoto aconteceu? Faça o desenho representando a resposta. Aqui você tem que lembrar que o terremoto aconteceu a oeste e Brasília está a oeste. A diferença entre a longitude 135 e 45 oeste vai ser de 12.
Então, se eu estou indo a oeste, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar 12 horas. Beleza? Tudo que é oeste é negativo, tudo que for a leste é positivo. Tirando essas 12 horas, você vai tirar daqui. Então você vai voltar 12 horas. O resultado vai ser o quê? Vai ser 21 horas e 19 minutos do dia anterior, porque são 12 horas a menos. Lembra disso? Beleza, né? Questão 8. Os terremotos de grande magnitude e intensidade ocorrem principalmente em locais onde há um encontro de diferentes placas tectônicas. Essas áreas são denominadas zonas de convergência. Lembra? Movimento convergente, placas tectônicas indo para a mesma direção. As altitudes do relevo brasileiro são, em geral, modestas. O ponto mais alto do país não ultrapassa os 3.000 metros, o Pico da Neblina, perto da fronteira do Amazonas com a Venezuela. Cerca de 41% do território nacional tem no máximo 200 metros de altitude, 78% tem até 500 metros e 92,7% até 900 metros de altitude. As características descritas acima indicam que o relevo brasileiro é, a resposta correta vai ser, geologicamente antigo, portanto mais desgastado. Lembra quando eu falei que nós temos os escudos cristalinos e as bacias sedimentares com a composição da estrutura geológica brasileira? É exatamente porque é um relevo que se formou há muito tempo e está sofrendo a ação tanto da variação de temperatura, quanto do vento, quanto das chuvas há muito tempo. Questão 10. Um mapa de escala 1 para 300.000 apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, qual é a distância real? Essa questão aqui você vai fazer uma multiplicação dos 300.000 para quanto? Para 15. Multiplicando 300.000 para 15, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 4.500.000. O que você tem que fazer? Corta os zeros, corta os 5 zeros, e a resposta vai ser 45 quilômetros. Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, anotem as dúvidas para depois eu resolver todos esses probleminhas, beleza? Um abraço, até a próxima.